Boa noite a todos, mais uma vez. Boa noite, pessoal de casa, da sala virtual, onde quer que estejam. Vamos, então, dar início ao estudo do Evangelho de hoje. Senhor Jesus, Divino Mestre, aqui estamos, Senhor, neste momento, e pedindo a permissão necessária para darmos início a este estudo. Rogamos, neste momento, o amparo e a proteção dos mentores espirituais dessa reunião, nos auxiliando a fim de que possamos, Senhor, estarmos sintonizados com eles, recebendo as boas inspirações, recebendo as orientações que necessitamos, Senhor. Nos auxilie a fim de que possamos ter o espírito de equipe, a fim de podermos construir essas reflexões em conjunto. E nos auxilie, Senhor, a fim de que possamos ter a vontade sincera de colocar em prática tudo aquilo que já sabemos sobre o vosso Evangelho, sobre tudo aquilo que nos ensinou. Nos ilumine, nos fortifique, nos ampare, hoje, agora e sempre, que assim seja, graças a Deus. Bom, dando continuidade então à nossa reunião, hoje é o nosso dia 2, não é isso? 2/7. Começamos na semana passada um estudo sobre a parábola dos vinhateiros homicidas. Foi isso? O que nós vimos na semana passada? Uma breve recapitulação. Nós compreendemos a simbologia da vinha nas Escrituras, né? A gente viu que a imagem da vinha não surge de forma isolada, mas ela já estava profundamente instalada na tradição profética, principalmente no canto da vinha, que nós lemos lá no livro de Isaías, né? Daqui a pouquinho nós vamos ler a passagem de hoje, e nós vamos adentrar em reflexões que dão continuidade àquilo que nós trabalhamos semana passada. Bom, a gente viu também que nesse texto a vinha representa o quê? O povo de Israel, que foi um povo cuidadosamente preparado por Deus, porque eles tinham um terreno fértil, eles tinham proteção, eles tinham estrutura, mas que apesar de todo esse cuidado, eles produziram frutos não tão salutares assim, frutos não tão bons, né? Simbolizando aí a ausência de persistência no caminho reto que eles precisavam no momento. Bom, a gente trouxe também, vocês vão se lembrar, da figura da oliveira, não foi isso? Que era um complemento desse processo de compreensão nosso da passagem, que nós vimos então que a videira ela nos aponta para o trabalho interior. A oliveira nos ensina sobre o serviço, não é isso? Por quê? O azeite só gera luz quando ele é consumido. Então a gente tem que abrir mão do azeite para poder ter a luz. Envolve então o trabalho, consumo de energia. A vida cristã não é diferente disso, né? Ela envolve tanto a renúncia interior quanto a disposição que nós precisamos ter de se doar em favor do outro. Então, com isso, só para a gente finalizar essa parte, a gente entende que a vinha, ela não é uma imagem puramente agrícola, mas ela, na verdade, é uma linguagem espiritual, porque ela revela essa relação entre Deus e seu povo, marcada pelo cuidado divino, marcada pela expectativa de frutos que expressem uma vida transformada e comprometida, então, com o bem. Tá? Bom, mas vamos... Deixa eu só ajustar essa fonte aqui para eu poder... Aí. Vamos fazer, então, a leitura da passagem de hoje, para nós começarmos a desenvolver nosso raciocínio. Está em Mateus, no capítulo 21, versículos de 33 a 46. Estou utilizando aqui a tradução da Bíblia do Peregrino, conforme nós já havíamos alinhado na semana passada. Então, Mateus, capítulo 21, versículos 33 a 46. Escutai outra parábola. Um proprietário plantou uma vinha, rodeou-a com uma cerca, cavou um lagar e construiu uma torre.
A seguir, arrendou-a para alguns agricultores e partiu. Quando chegou a colheita, enviou seus servos para recolher dos agricultores o fruto que lhe cabia. Eles agarraram os servos, espancaram um, mataram outro e apedrejaram o terceiro. Enviou outros servos, mais numerosos que os primeiros, e os trataram da mesma forma. Finalmente lhes enviou seu filho, pensando que respeitariam seu filho. Mas, mas os agricultores, ao ver o filho, comentaram: é o herdeiro, vamos matá-lo e ficar com a herança. Agarrando-o, lançaram-no fora da vinha e o mataram. Quando voltar o dono da vinha, como tratará aqueles agricultores? Respondem-lhe: certamente destruirá aqueles malvados e arrendará a vinha a outros agricultores que lhe entreguem seu fruto na colheita. Jesus lhes diz: nunca lestes na Escritura: a pedra que os arquitetos desprezaram, agora é a pedra angular. É o Senhor quem fez isso e nos parece um milagre? Por isso vos digo que vos tirarão o reino de Deus e o darão a um povo que dê os frutos devidos. Quem tropeçar nessa pedra se despedaçará. Aquele sobre o qual ela cair ficará esmagado. Quando os sumos sacerdotes e os fariseus ouviram suas parábolas, compreenderam que falava deles. Tentaram prendê-lo, mas tiveram medo da multidão que o tinha como profeta. Vamos começar então? Primeiramente, aí vocês podem participar, tá? Devem. Quando que Jesus falou essa parábola? Qual foi o contexto? Quando a gente lê um texto bíblico, é importante a gente fazer perguntas para ele, né? O que, como, por quê, onde, quem, quando. O texto é vivo. Então faça perguntas para o texto que o texto vai te responder. Quando Jesus falou essa parábola, né? Qual foi o contexto? A gente sabe que essa parábola ela não foi dita num momento isolado. Ela está inserida num dos contextos assim mais tensos de todo o ministério de Jesus, que é a última semana antes da crucificação em Jerusalém, tá? Nós estamos falando aqui da última semana da crucificação de Jesus. O que já tinha acontecido aqui nessa semana? Já tinha acontecido a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Vocês lembram disso? Maísa até falou agora há pouco na oficina, né? E Jesus entrou em Jerusalém montado no jumento, no jumentinho, e a multidão aplaudia, estendia os ramos de palmeiras e gritava aqueles slogans messiânicos realmente, né? Hosana, bendito o que vem em nome do Senhor. Para o povo, naquele momento ali, eles interpretaram que ele realmente era o libertador prometido, né? Jesus é o Messias, é o libertador prometido. O povo achava isso. Agora, se essa vontade estava realmente, essa crença estava realmente sedimentada ou não, a história é outra, né? Mas o fato é que para o povo representava aquilo naquele momento. Para as autoridades romanas, para as autoridades judaicas, aquele ato ali parecia uma declaração pública de que, olha, eles têm um novo rei. Os judeus olharam e viram, não, o povo está glorificando esse homem, é o novo rei deles. O Império Romano viu aquilo e viu aquela situação toda, falaram, eles têm um novo rei. O que isso envolve? Uma ameaça de revolta política, né? Uma ameaça de rebelião. Vocês lembram que o povo judeu estava naquele momento sendo escravizado pelo povo romano, né? O Império Romano governava aquela região, aquelas terras. Então, com a Pax Romana, eles não podiam incitar revoluções, rebeliões. Por quê? Porque senão o Império Romano iria esmagá-los, literalmente, tá? Por quê? Não podia em nenhum momento ameaçar César, né? E para o povo judeu, aquilo ali também não era bem visto. Por quê? Rei é só Deus. Que história é essa? Né? Mas vamos continuar. Logo após entrar na cidade, isso aconteceu na mesma semana, Jesus faz uma coisa no templo que é muito
singular também, né? Uma ação muito radical de Jesus, que é quando ele vira a mesa dos cambistas, dos vendedores de animais, expulsa eles de lá, né? O templo ali não era apenas um centro religioso, vamos falar assim. O templo era o coração econômico daquele local, era o centro do poder dos líderes judeus como um todo, especialmente dos saduceus, dos sumos sacerdotes, tá? Então, quando ele interrompe o comércio local ali, Jesus ele mexe também com, de certa forma, com o bolso, a autoridade moral dos líderes religiosos ali da época, tá? Foi isso aí, a gente nós não vamos adentrar nesse ponto porque já é outro estudo, mas isso que Jesus faz é um ato de ensinação profético, tá? Ele passa a mensagem literal, mas também passa uma mensagem profética. Outros profetas já haviam feito casos semelhantes assim, por exemplo, simbolizando que Jerusalém era um vaso e o vaso tinha se quebrado, o profeta vai lá e quebra realmente o vaso, e alguns outros exemplos, tá? Só que no dia que Jesus conta essa parábola, ele tinha ido para o templo ensinar. E estavam ali presentes no templo os sacerdotes, escribas, os anciãos, e eles foram até lá e o interrogaram, intimaram publicamente, perguntaram para ele assim: olha, com que autoridade se ensina essas coisas? Quem que lhe deu essa autoridade? Né? Qual que era o intuito deles? Eles queriam encurralar Jesus. O que que Jesus fez? Não responde de forma direta. Ele vai revelar a autoridade dele por meio de algumas parábolas. Dentre essas parábolas está a parábola dos vinhateiros homicidas. Uma dessas parábolas que nós estamos trabalhando aqui. Então essa história tem um contexto. E Mateus começa aqui a falar sobre essa parábola, ele fala o seguinte, olha, escutai outra parábola. Escutai outra parábola. Escutai é o quê? É um verbo? Qual o tipo de verbo? Transitivo, direto? Mas é um verbo que exige o quê? É imperativo? Sim, por quê? Ele está dando uma ordem. Escutai outra parábola. O que que Jesus está querendo dizer? Olha, o que eu disse para vocês não foi tudo, ainda tem mais. Então escutem o que eu vou dizer para vocês agora, escutem. E aí começa a história, tá? Semana passada nós vimos até essa parte da vinha. Ó, escutai outra parábola. Um proprietário plantou uma vinha. Nós vimos o que que é a vinha, né? Vamos ver agora o que que é a cerca. Porque ele rodeou-a com uma cerca. O que que significa isso? Algumas traduções podem estar aí, circundou-a de um valado, tá? No plano literal, como que funcionava? Nós vamos ver primeiro um aspecto literal, depois nós vamos ver um aspecto mais espiritual. No plano literal, na Palestina antiga, as vinhas, elas eram efetivamente cercadas, literalmente cercadas, geralmente com muros de pedra solta ou sebes. Sebes são arbustos de espinheiros. Para que que servia isso? Proteção. Por quê? Impedir a entrada de animais. Como assim animais? Poderiam comer as uvas, né? Raposa, javali. Javali é fácil da gente entender porque até hoje é um problema grande na agricultura a presença de javali. Aquele bicho procria como nenhum outro e não tem predador natural no ambiente deles, então prolifera e acaba com todas as plantações, né? Além disso, demarcava os limites da propriedade, né? Uma cerca que delimitava os limites, e também proteção de furtos de pessoas mesmo, as pessoas irem lá e furtar os frutos, impedia também. Só que essa cerca não brota do nada, né? Uma cerca precisa do quê? De alguém ir lá construí-la, né? E precisa de muito trabalho, precisa de muitos recursos. O que que a gente entende? Olha, o proprietário ele queria cuidar daquele local. Porque se ele não quisesse cuidar, ele deixava aquilo ali sem nenhuma proteção. Não é isso, né? Agora, no plano simbólico, o que isso significa? Jesus está retornando diretamente à linguagem de Isaías, no Cântico da Vinha, que nós vimos semana passada. Por quê? Ele, Deus descreve tudo aquilo que fez por Israel. Ele plantou uma vinha, cercou a vinha, cavou um lagar, edificou uma torre,
Os ouvintes de Jesus ali, naquele momento, especialmente os sacerdotes e os fariseus, eles reconheceram imediatamente essa referência do Antigo Testamento. Por quê? O que simboliza a vinha? A vinha está simbolizando aqui Israel. O proprietário é Deus. Tranquilo? Gravem isso. Deus é o proprietário, a vinha é Israel. Eu li isso num livro hoje, eu achei muito interessante. Não é um livro de interpretação espírita. Não vou lembrar o autor, mas é um livro que trabalha todas as parábolas da Bíblia. Esse, inclusive, é o título, eu acho. E a primeira vez que eu abri o livro foi hoje. E ele fala um negócio interessante, até anotei aqui, ó. A videira era a mais excelente de todas as plantas, exigindo cuidados extremos, mas recompensando-os ricamente. Vou traduzir. Israel era a mais excelente de todas as vinhas. Contudo por minha conta, exigia cuidados extremos. Cuidados esses que o próprio povo não os teve. Eles não eram cuidadosos. E nós vamos ver isso depois. Só que, se eles tivessem sido cuidadosos ao extremo, eles seriam recompensados de forma muito rica. Então, nesse quadro, a cerca ela representa a proteção divina que foi dispensada àquele povo, e isso se desdobra em vários outros sentidos. Por quê? A lei mosaica ela funcionava como um cerco espiritual. O que é a lei mosaica? É um conjunto de preceitos que separava basicamente Israel dos outros povos. Por quê? Qual que era o intuito de separar? O intuito de coibir as práticas de idolatria que tinha nos outros povos, o intuito de manter a identidade e a pureza daquele povo. Então a lei, ela funcionava como um delimitador daquilo que era lícito e aquilo que era ilícito. Então criava assim uma fronteira moral e também ritual. Vamos lembrar de Kardec? Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 1. Kardec fala: na lei mosaica há duas partes distintas. A lei de Deus, promulgada no Monte Sinai, e a lei civil ou disciplinar, decretada por Moisés. Uma é invariável, a lei de Deus é invariável. A outra, apropriada aos costumes e ao caráter do povo, se modifica com o tempo. Então, uma é atemporal, a outra é temporal. A lei de Deus está formulada nos 10 mandamentos. E aí Kardec vai lá, reproduz os 10 mandamentos no livro. Os 10 mandamentos são de todos os tempos e todos os países têm serventia. Essa lei serve para todos os países. Ou seja, não é circunscrita a um local, serve para todos. Porque a lei divina, ela serve para todos. Agora, todas as outras leis que Moisés ordenou, que ele criou, que ele decretou, ele fez isso com o intuito de conter o próprio povo, com o intuito de incutir aquele temor no povo, que era um povo naturalmente muito turbulento, era um povo naturalmente indisciplinado. Então ele tinha que combater muitos abusos, ele tinha que cometer muito preconceito, e esses abusos, esses preconceitos, eles foram adquiridos durante aquele processo de escravidão que eles passaram no Egito. Então, como é que você explica para uma pessoa que você não pode simplesmente roubar a mulher do seu próximo? Como é que você explica para um homem que você não pode fazer isso? Olha, se você fizer isso, ele tem o direito de roubar a sua mulher. Era a forma que eles conseguiam aprender isso na época, né? Olha, a pena é de talião, olho por olho, dente por dente. Se você decepar a mão do seu irmão, sua mão vai ser decepada. Talvez assim você aprenda, né? Mas fato é que a providência divina ao longo dessa história de Israel, ela foi uma intervenção realmente divina. Por quê? Houve ali livramentos, houve alianças. Então formalizava essa proteção externa que mantinha um povo salvo enquanto ele amadurecia no lado espiritual, né? Eu lembro muito, nessa parte, eu lembrei aqui de Kardec, quando Kardec questiona o espírito de verdade, essa proteção que o espírito de verdade estava outorgando a Kardec também serviria no aspecto material. Se Kardec também seria auxiliado no aspecto material.
né? Aí o Espírito de verdade responde, olha, no mundo, com as minhas palavras, né? No mundo em que você está, o lado material é indispensável. Não cuidar do seu lado material seria não amar-te, né? Então ele também providencia as coisas para que Kardec consiga ter ali a forma de garantir o seu sustento, né? Imagina, o codificador vai estudar 500 mensagens diferentes para poder organizar ali um dos livros da codificação. De repente ele escuta, de repente ele simplesmente pensa assim, né? Passa na cabeça dele, olha, minha esposa está lá no quarto com fome, não tem nada para ela comer. Como é que continua? Como é que ele faz o trabalho dele? Amanhã, semana que vem, nós temos que ir num compromisso, nós não temos uma roupa para poder vestir. E aí? Cheio de conta para poder pagar? Na época não tinha boleto, né? Mas tinha conta para pagar, para poder pagar da mesma forma. Como é que ele conseguiria, então, a tranquilidade que ele precisava para poder desempenhar a sua missão, né? Só que a gente também não pode crer que Deus vai simplesmente abençoar a nossa vida material se a gente se dedicar à vida espiritual, né? Vou abandonar meu emprego e hoje eu vou viver de religião. Não, não é assim, né? Mas Deus, quando a gente se dispõe a caminhar com Ele, com certeza as coisas ficam muito mais fáceis para nós em vários aspectos. Isso não é promessa vazia, isso é lei divina. Deus nos dá os recursos para que a gente possa, através do nosso trabalho, garantir a nossa subsistência. Bom, só que numa leitura mais interior, se a gente for aprofundar mais um pouquinho, a cerca também pode significar outra coisa, né? Tipo o quê? Vamos trazer para o nosso campo íntimo, né? O que uma cerca pode simbolizar? Isolamento, interessante. Barreira magnética no campo íntimo. Eu perguntei numa leitura mais interior, essa cerca pode representar a cerca que nós vimos aqui da parábola, que ele rodeou a vinha com uma cerca. O que essa cerca pode significar no campo mais íntimo, né? Seu Celso está falando aqui que é a proteção. Quer falar, Ju? Aham. Oi? Limite. Justamente, é nesse sentido de balizamento moral, nesse sentido de espiritual, que Deus coloca ao redor de cada alma para que essa alma possa crescer em segurança sem ser devastada assim de forma prematura pelas tentações, pelas influências do mundo, né? Por exemplo, um espírito acabou de ser criado. Esse espírito tem condição de reencarnar aqui na Terra hoje? Ele já passou por todos os outros reinos? Ele já aprendeu o que ele tinha que aprender? Imagina, você coloca uma pessoa, imagina se um espírito extremamente ingênuo, inocente. Você coloca ele na Terra hoje, com todas essas paixões, com tudo isso que pode acontecer com ele, assim, de influência negativa e positiva, né? Mas imagina só, onde o mal ainda é preponderante. O que vai ser desse espírito? O que será que ele vai assimilar? Se a cerca poderia ser o esquecimento? Sim, é uma forma de proteção. Uma forma de proteção. Na verdade, tem jeito, né? Dele estar na Terra aqui, porque ainda existem na Terra tribos indígenas de povos isolados, que não têm Sim. contato ainda com a civilização. Eles são protegidos por lei. Nós temos tribos assim na Amazônia, aqui na América do Sul, e na Austrália, se não me engano. São povos extremamente primitivos,
né? Estão ainda naquela fase de mundo primitivo mesmo. E eles são protegidos, você não pode chegar perto, né? Porque eles não têm nenhum contato com a civilização, eles não conhecem, não entendem. Além do que as doenças, uma gripezinha nossa devasta uma tribo dessa inteira, porque eles não têm nem a imunologia necessária, Sim. né, para sobreviver a esse tipo de vírus. Então, são raras, raríssimas. De forma geral, né, nas nossas civilizações, um espírito desse não conseguiria sobreviver ou estaria imediatamente postado fora, porque ele ia matar sem pensar. Sim. Né? É da natureza, de se defender. Né? Ia caçar um canibal, ia caçar outro ser humano e fazer a janta sem nenhum problema na consciência. E não ia entender quando alguém prendesse, tirasse a liberdade dele por causa disso. Né? Então, a distância é bastante grande. Mas existe essa possibilidade, né? A gente não pode zerar. Eu falo assim, seria fora dessa redoma, né? Isso. Eles ainda têm essa redoma. Eu falo fora da redoma. Se você coloca eles juntos ali, não tem como conviver. Agora, intimamente, essa cerca, ela é muito importante. Construir o lagar depois, o lagar, né? Um local de trabalho. Onde que no coração da gente, você citou aí a leitura de um livro, achei muito produtivo, muito adequado. Você constrói a barreira magnética ali com as suas preces, com a sua vontade de progredir, de melhorar, né? Com o ideal de conhecer melhor o evangelho, de utilizar isso no próprio coração. Então, quando você vai para a leitura, você está no lagar. Para mim, a leitura é quando você está trabalhando no lagar. Você está ali pisando a uva, você está ali produzindo o vinho, né? Tá ali fazendo que aquilo se transforme, está transformando. É a transformação interior, né? Que é feita. Agora, se não tiver essa proteção, o que acontece? O que você está lendo vai embora. Eu me lembro, quando eu estava fazendo a faculdade, cansadíssima, né? Trabalho de manhã e à tarde, estudar à noite. Né? Naquela época era o contrário, eu fazia a faculdade de manhã, depois eu ia para o trabalho, e à noite sobrava um restinho de tempo para fazer os trabalhos, né, da faculdade. Às vezes eu estava lendo um texto que tinha que responder questões ou fazer alguma coisa, eu lia, de vez em quando eu parava e falava assim, o que eu li no parágrafo anterior? Eu não conseguia saber nem o que eu tinha lido no parágrafo anterior. Eu cansei de retomar a leitura. Eu vou ter que voltar e ler 500 vezes um parágrafo, porque a mente já não conectava mais. Né? A barreira magnética para esse assunto específico não tinha sido estruturada adequadamente. Então, eu não dava conta. Aí eu tinha que ficar voltando, eu vou voltar, né? Às vezes não conseguia mais do que uma página numa noite inteira de leitura, de tentativa de compreensão do conteúdo do texto que estava ali. Então, essa barreira magnética, ela tanto nos protege de influências inferiores, quanto ela favorece o nosso contato com o plano espiritual para que a gente receba a orientação adequada, né? Para que a gente finalmente compreenda alguma coisa que a gente não compreendia há muito tempo. É comum na doutrina espírita. A questão 540 do Livro dos Espíritos, para mim, foi uma das coisas mais bonitas que aconteceu na minha vida, foi ler, porque o coração estava sendo preparado para aquilo, e eu não tinha coragem de assumir a ideia da evolução, né? Tudo estava indicando para aquilo, mas assim, eu ficava com um medo lascado de entender a vida daquele jeito, porque é um salto muito profundo, muito maior do que o que a cabeça trazia antes. Né? É uma quebra de barreiras completa. Quando eu li aquilo ali, eu parei e falei, minha Nossa Senhora, meu Deus do céu, todos os preconceitos foram quebrados naquele momento. Sabe? Eu posso trazer resquícios na forma, às vezes, de expressar, né? Coisas estruturais que a gente traz, mas o íntimo, para mim, já não tem diferença mais. De uma pessoa de outra etnia, de uma pessoa economicamente pobre, né, com o rico, intelectual com a pessoa ignorante, isso para mim não é barreira nenhuma mais, não há diferenciação. Essa quebra foi a questão 540. Aí você fala, essa questão nem é moral.
ela nem é uma questão dentro das leis morais, mas ela faz uma mudança profunda no nosso coração quando ela conecta do átomo ao arcanjo, que também começou por ser átomo. Sim. E eu lia, e eu relia, e eu relia, e aquilo me dava uma alegria tão grande, assim, foi uma emoção indescritível, né, de consolidar um conhecimento no coração, sabe? Quando você está assim, preparando tudo, mas faltou a última pecinha, é como colocar a última peça de um quebra-cabeça. E o negócio fechar, agora vou até tirar o retrato, tão bonito que o trem ficou. Muito bacana, viu? Desculpa aí. Não, obrigado, Sérgio. Isso é importante porque com a reencarnação não tem nenhuma desculpa para a gente continuar na ignorância de sermos preconceituosos sobre o que for. Não tem como, né? A gente falou de etnia, de condição econômica, e vai muito além de qualquer outro preconceito, né? De gênero, né? Ah, não, eu tenho preconceito contra mulher, tenho preconceito contra homem. Por quê? Você já foi homem tantas vezes, já foi mulher tantas vezes, vai ser tantas outras. Não faz nenhum sentido nada disso, né? Tudo isso são questões transitórias. E a Sara está falando alguma coisa ali sobre a leitura. A gente lembra do Livro dos Espíritos também, né? Porque às vezes a gente esquece que toda ocupação útil é trabalho. Então, quando a gente se dedica ao estudo, a essas meditações, essas reflexões, nós também estamos nos dedicando ao trabalho, né? Bom, mas o detalhe que Jesus enfatiza aqui, quando ele menciona a cerca, é o cuidado deliberado, amoroso do proprietário. Por quê? Ele não simplesmente plantou aquilo ali, a vinha, e abandonou. Ele cercou a vinha, ele preparou, ele a equipou. Por quê? Isso vai agravar a responsabilidade dos vinhateiros. Eles já receberam uma vinha protegida, com estrutura. E ainda assim eles traíram a confiança do dono, né? A cerca torna o crime dos lavradores ainda mais injustificável. Por quê? Evidencia que nada de, em termos de proteção, tudo aquilo que eles necessitavam, eles tinham. Tá? E agora a gente vai para o lagar. Por quê? O que era o lagar? Que a Jussara estava falando ali agora há pouco. O lagar era a instalação onde as uvas eram processadas para que pudessem produzir, então, o vinho, né? Na Palestina antiga, o lagar geralmente era escavado diretamente na rocha, tá? Por isso que fala aqui, cavou um lagar, porque era geralmente feito escavado na rocha. Como que funcionava isso? Imagina o seguinte, dois tanques grandes conectados, só que em níveis diferentes. Por quê? O tanque superior, ele era mais amplo, só que ele era mais raso. Não era tão profundo assim. Por quê? Era nesse lugar que as uvas eram pisadas com os pés. E o tanque inferior, ele era menorzinho e mais fundo. Por quê? Porque as uvas esmagadas lá de cima, o que acontecia com elas? Elas liberavam o suco, que escorria para o tanque de baixo. Por quê? A gravidade atrai ali o suco para baixo, né? Através de um canal. Então, eles pisavam na uva aqui em cima e aqui embaixo chegava-se o vinho, o suco. Em alguns casos, tinha um terceiro tanque, que aí era um processo de decantação. A uva, o suco descia, e aí era tipo uma dupla filtragem, né? As impurezas permaneciam ali no segundo tanque, tá? Mas geralmente eram dois. Agora, e não era demorado fazer isso, não? Construir um lagar? Vocês já escavaram alguma coisa na rocha? Já tentaram fazer isso? Dois tanques grandes. Tô falando aqui de tanque industrial, gente. Não tanque de lavagem, lavanderia doméstica, não. Pois não, seu Celso. Espera o microfone chegar. Eu estou pedindo para desculpar a minha ignorância, mas eu gostaria de saber o que significa a palavra lagar. Lagar, era esse local, esse que acontecia tudo isso que nós falamos aqui agora, né? Que tinha esses dois tanques.
Agora o lagar mesmo, a etimologia da palavra, eu não sei dizer, vocês sabem? Fernandinho vai consultar aí, Fernandinho? Vai pegar o telefone, para a gente Vai ver ver. a raiz da palavra, né? Quando se fala lagar, eu estou ligando lagar como se fosse uma lagoa mesmo, tá entendendo? Não sei se tem alguma coisa a ver, né? Vamos ver, daqui a pouquinho a gente descobre. Lagar. Bom que hoje tem tempo real, né? As coisas não... Ó, busca rápida aqui, está dizendo que é um tanque ou espaço de produção usado para espremer frutos, como uvas e azeitonas. O termo também pode se referir à estrutura mecânica ou ao edifício industrial completo, onde ocorre essa extração de líquidos. Fernandinho, aí coloca, por favor, lagar, etimologia, só para a gente tentar entender a origem. Então, eu tinha lido o significado. Está falando que lagar vem do latim, não sei pronunciar, derivado de lacus, que significa lago, ou reservatório de água ou líquido. A evolução histórica aponta para um tanque destinado a reter e espremer líquidos de frutos. Então, Obrigado. no latim lacus, lago ou tanque de retenção. Obrigado, Fernandinho. O senhor estava certo. Vem de lago mesmo, eu. Estava correta a analogia. Isso. Construir um lago. Só que era um trabalho demorado, era um trabalho pesado, né? E... Oi. Quer falar, El? Pode. E geralmente não se fazia isso para algo que era uma vinha que era experimental, uma vinha que era provisória. Por quê? Era um investimento de longo prazo. Era um sinal de que o proprietário esperava o quê? Que aquele investimento desse um retorno abundante, que retornasse por muitos anos, tá? Então, não era algo que era feito assim por fazer. Era algo que envolvia um trabalho duro. Envolvia um trabalho focado no retorno no longo prazo. Pois não, El? Ô, Glauber, você disse que não é fácil, né, cavar na pedra para construir um tanque, né? Uhum. Preparar um tanque. Tem um ditado popular que diz que água mole em pedra dura, tanto bate até que fura, né? Sim. Mas a gente sabe o quanto que é difícil, né? Você, por exemplo, porque a natureza ela faz naturalmente, né? Se a gente for andar numas lajes, assim, no lugar que tem muita pedra, a gente vai encontrar alguns tanques, mais ou menos, né? E às vezes você vê ele até cheio de água ali, né? Mas ali a natureza levou anos, milênios para fazer aquilo ali. Agora você imagina fazer isso à mão, né? Trabalhando para fazer numa rocha aí, você fazer um tanque para armazenar água, fazer alguma coisa, né? É um trabalho dificílimo. E a natureza faz, né, ao longo do tempo. Não precisa nem ser manualmente. Se um dia vocês estiverem com mais tempo disponível, procurem algum lugar que vai começar uma mineração. Aí vocês vão acompanhando desde o começo da mineração até conseguir começar a extrair as coisas. Vocês vão ver o tempo que demora, porque é difícil, né? E olha que hoje nós temos maquinário específicos para isso, né? E ainda assim é muito difícil. Bom, isso é na forma literal. Agora, e no plano simbólico, o que o lagar representa? Ele representa a estrutura que Deus preparou para que o povo pudesse, então, produzir o quê? O fruto. Mas qual o fruto? Não o fruto da uva, é o fruto espiritual. Nós estamos falando aqui de um aspecto espiritual. Por quê? O lagar não é onde a uva deixa de ser uva e se transforma, então, no vinho? O lagar é o lugar, então, da transformação. Não é isso? Se transforma em líquido. E Deus não queria apenas que a vinha existisse. Deus queria que essa vinha produzisse alguma coisa. Lembram da parábola da figueira? Parábola da figueira não, da história da figueira? Que Jesus amaldiçoou a figueira? Por quê? Que figueira é essa que não dá fruto? Né? Depois, quem não lembra, vai lá e dá uma lida novamente. Por quê? Deus não faz as coisas sem propósito, sem motivo. Tudo aquilo que Deus faz tem um propósito.
Então Deus queria que aquela vinha existisse, queria que ela produzisse algo. Então ele plantou, ele cercou e ainda preparou um instrumento que era da transformação. Deu todo o recurso, a infraestrutura que eles precisavam. E isso pode ser entendido na história de Israel como tudo aquilo que eles receberam. Eles receberam a oportunidade do culto, eles receberam templos, eles receberam metodologias de um sistema de sacrifício para a época que era interessante para eles, eles receberam os profetas, eles receberam uma série de aparatos espirituais que Deus concede a eles para que a fé deles não ficasse no estado bruto, mas que fosse uma fé trabalhada, que fosse uma fé aprofundada. Por quê? A fé, quando ela é trabalhada, quando ela é aprofundada, ela se converte em fruto real. O que é isso, fruto real? É justiça, é caridade, é misericórdia, é conhecimento de Deus. Nós falamos agora há pouco aqui na oficina de evangelho e repetimos. Às vezes aquilo que nós achamos que é bobagem em termos de rituais, em termos disso tudo, aquilo outro, é uma excelente ferramenta para que a gente possa o quê? Conseguir progredir com a nossa fé. O problema é que a gente fica muito voltado àquela questão cerimonial, aquela questão sacerdotal, aquela questão de rito, de dogma, e a gente acha que aquilo ali é o propósito da religião, só que não é. Por isso que tem gente que fica meio assim quando a gente fala que o espiritismo é religião. Não pode falar que o espiritismo é religião, porque eles associam essa ideia que o espiritismo é religião a esse aspecto negativo da religião, desse aspecto dogmático, sacerdotal. Só que o espiritismo é uma religião no sentido de quê? No sentido primitivo da palavra, no sentido original, que é o de religar a Deus. Religião vem do religare. Então o espiritismo é uma religião porque nos conecta novamente com Deus. Porque ao longo do caminho a gente não ficou tão próximo assim dele. Né? Bom, agora se a gente for aprofundar um pouquinho mais, o lagar, ele também envolve o quê? Esforço, também envolve provação. Por quê? O que precisa acontecer com a uva para virar vinho? Esmaga a uva. O lagar é o lugar onde algo precisa morrer para que algo novo surja. Não é isso? Para que haja o vinho, é preciso então que a uva morra. Ah, não, eu quero o vinho. Não, mas a uva está tão bonitinha. Olha, casca bonitinha, toda formato dela bonitinha, apetitosa. Não tem como a gente fazer o vinho sem esmagar a uva, não? Não tem como. Então, quando Deus cava o lagar, ele já previa que o amadurecimento espiritual passaria pelo quê? Pelo processo do sacrifício, pela renúncia, pela pressão transformadora. Só que ele não deixou o povo sem meios para poder atravessar esse processo. E o fato do texto dizer que o proprietário cavou o lagar é interessantíssimo. Por quê? O proprietário cavou o lagar, ou seja, o trabalho mais difícil ele fez antes de entregar a vinha para os vinhateiros. O proprietário que construiu o lagar, o proprietário que plantou a vinha, o proprietário que cercou a vinha, o proprietário que construiu o lagar. Eles receberam tudo pronto. A vinha estava plantada, a cerca estava erguida, o lagar já estava cavado. O que eles precisavam fazer? Eles precisavam apenas de cuidar daquele local e entregar os frutos devidos. Eles só precisavam cuidar daquele local. Já estava tudo pronto. Repetimos. A vinha já estava plantada, a cerca já estava erguida, o lagar já estava cavado. Isso aumenta ainda mais o nosso entendimento sobre a ingratidão deles. Isso, cavado aqui é o trabalho que o proprietário teve de construir aquele lagar. Né? Pois não, Sara? Ô, Cláudia, agora está entendido por que os vinhateiros não conseguiram. E não conseguem até hoje. Porque eles não. O terreno não era propriedade deles. É arrendado. Então, eles estavam trabalhando em terreno alheio. Sabe o que isso me lembra? O expositor que fala para os outros, mas não aplica a si mesmo, que a figueira que Jesus narra, né, que está dentro desse contexto, do contexto que você está falando,
A passagem da figueira estéril está aí logo antes, né? Um pouco antes, Sim. nesse mesmo capítulo de Mateus. Então, assim, quando a gente traz para dentro do nosso coração a parábola inteira, o solo, eu sou a proprietária, eu sou a dona, você entendeu? A cerca, a sebe, né? A cerca aí de protetora, o lagar sou eu que tenho que construir. Que lagar é esse que eu vou construir no meu coração? Me lembra muito o pessoal que chega na casa espírita e quer entender espiritismo, frequentando uma reunião por semana de palestra pública. Ele vai ficar encarnações assim, não vai aprofundar quase nada. Porque construir o lagar, olha só, eu vou citar só a base, só uma base muito básica mesmo. São 7 livros de Allan Kardec, você tem 7. O que é o Espiritismo e Obras Póstumas. Eu sou exigente, eu exijo os 7 para compreensão, porque Obras Póstumas tem muito a ensinar, e o que é o Espiritismo é um resumo excelente para a gente entender, né, compreender a doutrina. 7 livros de Allan Kardec, 13 romances de André Luiz, mais uns 20 livros de Emmanuel. Eu vou colocar aí os 5 romances históricos, mas tem mais coisa aí. Consolador, A Caminho da Luz, Vida e Sexo, Pensamento e Vida. Tem outras obras, né? As obras onde ele interpreta o Evangelho. Então, assim, tem uma base que é preciso ser construída. Isso é o lagar. Porque quando você está fazendo essa leitura, mas é para fazer leitura para entender, porque tem gente que faz a leitura para falar que leu. Sim. Né? Eu me lembro do expositor que me assustou profundamente, porque ele queria trabalhar, queria participar e tudo, e quando eu falei do Livro dos Espíritos, ele me cortou e falou assim, já li. Eu falei, coitadinho. Ele leu uma vez o Livro dos Espíritos, da primeira à última parte, pronto, põe na gaveta, li. Mas você entendeu o que você leu? Né? Você analisou as perguntas de Kardec, as respostas, né? Você compreendeu de verdade? Olha, para compreender, eu estou talvez pela 5ª leitura do Livro dos Espíritos e ainda estou estudando para entender. Então, é preciso que a gente... O lagar é esse trabalho de perseverança, é um trabalho lento e é gradual, e cada um tem que fazer no próprio coração. Quando você tenta trabalhar no terreno alheio, não existe um retorno correto. Não tem como. Né? Porque você não está construindo nada, você pegou tudo construído. É o médium em trabalho na Terra, cuja mediunidade foi só uma oferenda dos espíritos, uma oportunidade para que ele trabalhasse na Terra. E ele acha que a mediunidade é um dom dele, ele é mais poderoso do que o resto, porque ele pode entrar em contato com o plano espiritual, a maioria não pode, né? E aí ele começa a se desviar do caminho. Daí a pouco ele está matando o filho do dono, porque ele acha que ele é dono, né? E, na verdade, aquilo foi só um empréstimo temporário para desempenhar uma função. Então, isso tudo é muito delicado e extremamente profundo, né? Para a gente poder compreender, dentro do nosso coração, as transformações que precisam ser feitas. Leva tempo, leva muito tempo. E é preciso ter paciência. Começar devagar, é um dia de cada vez, né? É um trabalho de cada vez, é uma coisa. O lagar, a gente está preparando desde quando? Desde que fomos criados, 1.500.200.000, no meu caso, 66, que eu fiz semana passada, de anos de existência, preparando um lagar. Esse lagar só vai está concluído quando a gente chegar à condição de espírito puro. Você entendeu? Ele completo, funcionando perfeitamente, é a pureza. Ainda mais produzindo vinho. Né? É a pureza. Então, assim, quando você pegar essa parábola e trazer para dentro do coração, compreender do ponto de vista histórico é extremamente importante. Porque é preciso conhecer esse processo, né, Cláudio? Conhecer o contexto, conhecer essa interpretação nesse nível do povo de Israel, de Deus, né? Da vinha, como esse povo, da vinha até a terra, né? No planeta aqui para nós, como funciona como uma vinha. Né? Agora, quando você traz para dentro do coração, a coisa ela toma proporções espirituais profundas, muito profundas mesmo. Né? E aí é preciso da gente ter um pouquinho de paciência, devagar, e ir trabalhando isso, porque
às vezes a gente exige a pureza nossa da noite para o dia, sabe? Porque eu li o Evangelho, porque eu conheço o Evangelho, a gente rejeita as nossas imperfeições, entra num processo de negação. Eu não aceito ter inveja, eu não aceito ter preguiça, eu não aceito ter raiva, e começa a negar um monte de emoções que são próprias do ser humano num setor desse que nós estamos. Quando a gente, no lagar, ganharia muito mais se reconhecesse. Poxa, eu estou com inveja hoje. Nossa, hoje eu estou com uma raiva que se Deus me der força, eu mato. Né? Como diz o pessoal no popular. Então, reconhecer isso é trabalhar no lagar de uma forma muito mais produtiva e útil do que exigir a pureza da noite para o dia. Conheço o Evangelho, já li o Evangelho, a Bíblia, da primeira à última página. Logo, eu tenho que fazer tudo que está aqui. Né? E tem que ser de hoje para amanhã. Não tem jeito, não tem jeito. Né? É transição de provas e expiações. Nem pus o pezinho no mundo regenerado ainda e já estou querendo ser perfeito. É um passo muito maior do que as pernas. Então, é a humildade de conhecer o nosso lugar, o nosso momento, o que é possível fazer agora e ter a coragem de perseverar nas pequenas coisas do cotidiano, do dia a dia, para ir nesse lagar, transformando devagarinho o nosso coração. Só de voltar para o plano espiritual melhor do que quando a gente saiu de lá, já é ganho. Já é vitória, ganho. Já é vitória. Né? Obrigado. Obrigado, Ju. Você me fez lembrar do sujeito que começa a beber na sexta-feira, depois do almoço, bebe o sábado inteiro, domingo inteiro, chega na segunda-feira, acorda com a ressaca brava, e aí fala assim, preciso tomar uma água, né? Para ver se melhora essa ressaca. Como se fosse resolver da noite para o dia, né? Aí também fez lembrar no culto no lar, né? Às vezes a gente já teve contato assim com casos que a pessoa tá assim, nossa senhora, olha, abriu Fonte Viva, essa mensagem aqui é para sua tia, olha só, igualzinho, serve para ela. Aí pegava o evangelho, isso aqui é para o seu pai. Olha, seu pai devia estar aqui escutando, servia para todo mundo, menos para ela. Né? O alecrim dourado já não necessitava de mais nada. Bom, tá tranquilo até aqui? Falta a torre. Não vai dar tempo de eu falar da torre hoje. O que eu penso às vezes comigo é o lagar. Quando ele foi construído, vamos dizer, na época do Cristo ou antes do Cristo, será que eu acredito que deveria tê-lo naturalmente, né? Até que o homem veio a construí-lo. Entendeu o meu pensamento? Ficou claro? Ficou claro? O senhor consegue explicar como se fosse para uma criança de 5 anos? Não, eu digo o seguinte, antes de Jesus, já existiu o lagar? E como ele era construído? O senhor está falando literalmente? Ah, não, já existia muito. Já era a prática da época. Tanto é que esses lagares eram muito antigos. Então, no processo de fabricação dos vinhos, já utilizava-se eles. Inclusive, fazia-se na rocha, porque o processo de maceração da uva em contato com o pé e com a rocha produzia um vinho muito melhor do que você simplesmente pegar a uva e colocar numa prensa. Então, já era um processo muito antigo da época, já existia antes, tá? Eu achei que talvez nós terminaríamos o versículo 33 hoje, não vai dar tempo. Então, na semana que vem, nós vamos adentrar em 3 coisas muito importantes. 4, talvez 5. Que é a construção da torre, tá? A construção da torre. Vocês perceberam, só um spoiler aqui do que está por vir aqui. Ele cava um lagar e constrói uma torre. Imagina a superfície. O cavar é para baixo. A construção é para cima. Vocês percebem que são movimentos opostos? Talvez tenha uma interpretação sobre isso. Tem a superfície, a vinha. O lagar é cavado, ou seja, subterrâneo, superfície. Não, é abaixo da superfície.
A torre, ela vai ser construída acima, para cima da superfície. Então são coisas opostas, um para baixo, o outro para cima. Talvez haja um simbolismo nisso, nós vamos ver semana que vem, a finalidade da torre. Mas também tem um processo cíclico aqui, no cercar, cavar e construir, porque nós estamos falando de 3 coisas. Então é um ciclo ternário, início, meio e fim. Né? Nós também vamos ver semana que vem, se tudo der certo. Bom, nós vamos encerrar por aqui, para que dê tempo de a gente faça a prece, termine no horário, às 21 horas, e também porque não vai dar tempo da gente iniciar o processo aqui de falar o que é a torre. Tá? Mas, quem quiser estudar em casa o que é a torre, estude e traz para a gente. Tá? Falta 4 minutos, mas porque não vai dar tempo de eu começar a torre, aí a Jussara faz a prece e a gente termina às 21 horas, pontualmente. Ok, Cláudia, muito obrigada. Estamos aprendendo muito, hein, gente? É um exercício de acabar com a ansiedade, né, Fernandinho? Construir um lagar assim por tanto tempo e produzindo. Está construindo e produzindo, né? E construindo e produzindo. Hoje não tem recadinho ali na prancheta. Acredito que são as recomendações de sempre, né, gente? Vamos vigiar, orar, estudar, aprender, praticar a caridade, que é isso que leva a gente para frente. Vamos fazer, então, a nossa prece. Jesus querido, Mestre amado, como é difícil, Senhor, compreender os teus ensinamentos, aproximar o nosso coração da realidade espiritual, lembrar de quem somos, respeitar a matéria, amar, produzir, construir, seguir em frente, apesar das dificuldades, das tormentas, de tudo que temos visto o planeta passar. Somos ainda, Senhor, vinhateiros homicidas, em virtude de não termos o nosso lagar devidamente construído no nosso próprio terreno íntimo. Quantas vezes acusamos, condenamos o nosso próximo, interpretando levianamente, superficialmente, as faltas alheias, sabendo que nós mesmos poderemos produzi-las, talvez de forma mais difícil, mais complicada. Socorrei, Senhor, o nosso propósito. As distrações são tantas, as dificuldades são tantas. Queremos muito compreender o teu evangelho. Queremos muito melhorar o nosso próprio coração, o nosso espírito e seguir adiante, alcançando o mundo regenerado que o Senhor nos anunciou, alcançando a perfeição espiritual lá na frente, que o Senhor nos exemplificou e testemunhou pessoalmente aqui no nosso chão, na nossa terra. Fortalecei nossos mentores espirituais, de cada um de nós individualmente, de todos nós coletivamente, para que possamos aproveitar esta encarnação da melhor forma possível e retornarmos ao plano espiritual melhores do que quando de lá saímos, prosseguindo com boa vontade, com coragem, com alegria, a alegria que proporciona o teu evangelho aos nossos corações. Abençoai a toda a humanidade, muito especialmente aqueles que precisam ainda mais do que nós, em dores e sofrimentos atrozes. Abençoai, Senhor, socorrei, fortalecei a todos nós. Se conosco hoje, como sempre, porque muito necessitamos da tua presença entre nós. Que assim seja. Muita paz. Até a próxima, se Deus quiser.